Bem, alô, boa tarde. Desculpe o atraso. Hoje temos o grande prazer de receber aqui os criadores do Manual do Mundo, né? Mari e Iberê, que é um dos portais mais importantes do Brasil, se torna mais importante ainda, que é um portal de ciência e tecnologia. Certo? Tanto Mari quanto Iberê fazem esse portal com pequenos vídeos, com dicas maravilhosas nesse setor de ciência e tecnologia, e possui cerca de 10 milhões de inscritos, o que dá esperança no Brasil, às vezes, né? Então, eu queria agradecer a presença da Mari e do Iberê. É um prazer vocês estarem com a gente. E abrir a palavra para vocês contarem o que é o Manual do Mundo, repercussão de vocês. Depois nós vamos conversar com perguntas para vocês. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado a você. Faz diferença falar no microfone ou falar faz, porque a gente está gravando. Ah, tá. Então vamos falar no microfone. Tá. O Manual do Mundo é uma série de vídeos que a gente começou em 2008 e agora a gente já tem 1.500 vídeos, mais ou menos. A gente começou com vídeos de tutoriais, vídeos de how-to, bem simples, como afiar faca, como dar nó, ensinando a fazer alguns brinquedinhos em casa. E as experiências de ciências começaram a chamar muito a atenção. Era o que o público estava se interessando mais e a gente percebeu que era uma coisa que fazia falta, que a gente precisava falar mais sobre isso. E aí, desde então, a gente começou a investir um pouco mais nessa área. Então, mesmo quando a gente faz receitas, faz outras coisas que não são exatamente experiências científicas, a gente tenta colocar algum conceito ali, ensinar alguma coisa. A ideia é que quem assista um vídeo saia aprendendo alguma coisa, sempre. Saia com alguns gramas a mais de conhecimento ali. E hoje o Manual do Mundo é o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa. A gente recebeu uma placa do Guinness faz um mês, mais ou menos. Mas é uma tarefa meio hercúlea, porque a gente tem que concorrer ali com uma série de outros conteúdos que são muito mais leves, né? Não vou ser moralista de criticar o que é certo e o que é errado, mas eles são mais puro entretenimento e a gente sempre tenta encaixar alguma coisa mais educativa ou interessante no meio. O que mais, Mary? Isso aí. É difícil concorrer com entretenimento puro. A gente sofre. Por isso que a gente parte do pressuposto do entretenimento. Então, primeiro a gente pensa no entretenimento e depois do conhecimento que a gente vai encaixar ali. É isso. Eu queria perguntar como que vão surgindo os temas, porque você pega lá o cardápio desses 1.000 e poucos filmes, eu não conheço todos, mas muitos eu vi, com o maior prazer. Aliás, repetidamente alguns deles para aprender, tentar fazer. Se for fazer mesmo, tem que assistir muitas vezes. Ou então para fazer bonito com os filhos. Como que surgem os temas? Como que vocês vão elencando esse temário, né? dessas experiências, no caso? A gente dividiu a publicação de vídeos como se fossem editorias de uma revista. Então, a gente tem experiências de ciências, tem aquela série Bora Ver, que a gente visita lugares que sejam cientificamente interessantes ou tecnologicamente interessantes. A gente publica também receitas, publica alguns brinquedos que dá para fazer em casa. O que mais, Mary, que a gente tem? A gente deu uma eliminada nas categorias agora em 2018 para ficar com as que a gente gostava mais de fazer ou que algumas já estavam esgotadas e a gente... É que assim, são 10 anos de canal, né? Então, ao longo desses 10 anos, a gente foi mudando e a gente foi mudando as categorias do Manual do Mundo, de acordo com o nosso gosto, né? Porque o Manual do Mundo é uma grande diversão. Apesar de ser trabalho, a gente se diverte muito fazendo. Então, todo final de ano, a gente tem uma reunião editorial, né? Que a gente decide o que a gente vai manter, o que a gente vai colocar. E aí é difícil, né? É sofrida essa reunião. Cortar algumas coisas e colocar coisas novas que a gente queira... E aí, para o ano seguinte, a gente acaba ficando só com categorias que a gente quer mesmo trabalhar naquele ano. Então, tem categorias que tinham no passado, como mágica e origami, que hoje não existem mais. E outras categorias, como Bora Veio, que tem dentro, que não existiam no passado, lá em 2008, quando a gente começou, e que agora tem. Então, a partir dessas categorias, a gente faz uma agenda mensal, ou bimensal, né? Agora acho que a gente tem planejado até fevereiro do ano que vem, mais ou menos. A gente divide as categorias e aí vai colocando os temas dos vídeos. Como são 10 anos, a gente tem um Trello. Vocês conhecem o Trello? A gente tem um Trello gigante, dividido por categoria, assim, com muitas e muitas pautas.
A gente deve ter coisa de alguns milhares de temas que a gente foi colecionando. E não é só uma frase, né? A gente vai colocando no Trello com indicações, quem indicou, ideias já de como fazer, links de referência e tal. Então, você abre um post-it do Trello, já tem todo um histórico ali de cada coisa. E quando alguém manda... A gente recebe muita sugestão. E aí, quando alguém manda uma sugestão, sempre a gente olha, essa aqui ainda não tem no Trello. Ou essa aqui tem, mas não com essa referência. Essa referência mostra alguma coisa um pouco diferente, vamos botar lá. E aí a gente fica alimentando esse Trello todo dia. Então, e a gente consegue pegar mais ideia do que a gente tem condição de gravar, o que é ótimo. Então, a gente consegue aí juntar 20 pautas no mês, a gente publica só 6. Então, o Trello vai engordando cada vez mais. Mas fica um negócio interessante, que a gente consegue ter uma diversidade. Então, a gente percebeu hoje, conversando no carro com a Mari, a gente está na hora de a gente ensinar coisa de fazer em casa, porque os últimos vídeos foram todos com coisas extremamente difíceis de fazer e a gente não pode perder esse DNA de fazer em casa. Então, a próxima vai ser uma coisa bem simples que qualquer um pode fazer. Então, a gente tenta alternar entre esses temas. Isso aqui, a gente falou muito de química, está faltando, muito de física, está faltando química. Então, bota mais um de química lá. Ou faz tempo. Não teve receita no mês passado, esse mês tem que ter receita. Então, a gente fica trabalhando com essa diversidade. Tem também uma atenção à audiência. Então, puxa, não tá, faz 4 vídeos que a gente não fez a audiência que a gente estabeleceu como meta. Então, agora vamos adiantar esse vídeo que está lá na frente, que era um vídeo explosivo, chamativo, para poder dar uma levantada na audiência do mês que tá baixa, e assim vai. O legal é que lá no começo, quando a gente começou, lá em 2008, 2009, 2010... as coisas eram do nosso repertório, as pautas eram do nosso repertório, coisas que a gente sabia. Chegou uma hora, acabou, né? A gente não sabe mais nada. Secou, né? Secou. Agora é só com sugestão, né? E esses arquivos que estão lá no Trello, só com sugestão. A gente não sabe mais nada. Então, quando a gente vai preparar um vídeo, a gente tem que aprender a fazer. Né? Testa, às vezes fica meses lá testando. Isso que eu ia perguntar, porque são assuntos variadíssimos, né? E tem consequências. Vocês estudam, ensaiam antes. Nossa, é complicado. Porque chega uma ideia, aí a gente tem que testar primeiro, testar fisicamente, ver se funciona. E aí toca em comprar todos os materiais, testar. Aí, se não funciona, nem sempre a gente descarta, porque pode ser que vá funcionar, a gente errou em alguma coisa que construiu. Aí, uma vez que dê certo, a gente tem que partir para uma explicação, tem que buscar uma explicação, ver se a gente consegue explicar. Porque corre o risco também da gente encontrar alguma coisa que a gente não encontre uma explicação decente para aquilo. A gente prefere guardar e não publicar enquanto a gente não tiver uma explicação legal, porque essa também é uma coisa que faz parte do Manual do Mundo, explicar de um jeito bacana. E a explicação, a gente busca ajuda de professores mesmo, não é que a gente tira da nossa cabeça, inventa uma explicação, não. Vai atrás de papers, de professores. Tem um físico que trabalha no Manual do Mundo. Isso é legal saber. Então, ele ajuda a gente não só a explicar, mas a testar e ver se as coisas vão dar certo. E aí, uma vez que a gente tem o teste e a explicação, a gente tem que fazer de novo. Aí tem que montar tudo de novo, gravando já. E aí, gravando, às vezes dá alguma diferença do teste. Agora faz uma semana que a gente está fazendo um termômetro de Galileu. Não sei se vocês já viram isso. É uma água com várias lâmpadas dentro. Pode ser qualquer coisa dentro que tenha densidade muito parecida com a água. Então, dependendo da temperatura da água, alguma dessas coisas boiam e outras afundam. Então, se tiver uma temperatura muito quente, quase tudo vai afundar e vai ficar um para cima. Se estiver muito fria, quase todos vão subir e um vai descer. E esses pezinhos ficam dentro, eles marcam a temperatura. Então, você consegue saber a temperatura a partir desses objetos que estão subindo ou descendo. Mas é muito delicado, né? Qualquer fio de cabelo ali faz diferença. Então, a gente está penando, faz uma semana que está gravando. Cada dia grava um pedaço. E como a gente está fazendo com lâmpadas, a gente está quebrando lâmpada que não acaba mais. Então, não é só a dificuldade de roteiro, né? Tem uma dificuldade física ali no Manual do Mundo que é recorrente, né? A gente tem que... Acho que no longo dos anos a gente já desenvolveu também bastante habilidade de lidar com isso. Às vezes a gente nem testa. Faz o vídeo que a gente chama de vídeo suicida. Você vai fazer e tem que dar certo, não tem a opção de não funcionar. Mas isso também é uma questão de feeling, né? Ao longo dos anos a gente foi apurando isso. A gente olha o negócio e fala, não, isso aí o cara forçou o resultado nesse vídeo. Não é possível de fazer, não vai funcionar assim. Ou a gente já olha o negócio e fala, não, isso daria para fazer 10 vezes melhor se a gente fizesse outra coisa. Então, a gente acabou ficando meio também oficina ao mesmo tempo. E a minha chocadeira? A sua chocadeira está complicada. Tem uma chocadeira que eu quero fazer desde 2012, uma chocadeira mesmo. Vocês já devem ter visto no Globo Rural.
Pega com o ovo- lâmpada. Com então. lâmpada, você pega o ovo galado, bota lá e nasce o pintinho na chocadeira, tipo um forninho. Não conseguimos fazer Mas a aí tem duas chocadeira. dificuldades. A primeira é achar o ovo galado, né? Que não existe ovo galado em São Paulo, né? Tem que ir buscar no interior um ovo galado. E a segunda dificuldade é que, como a gente faz vídeo, então a gente tem que gravar o pintinho nascendo. Só que ele tem um mês para nascer, então como que a gente vai saber? Ele não avisa, né, na casca do ovo. Então, ainda tem o que vai fazer com o bicho depois, tem que, né? Não, mas aí a gente dá pra Helena, o bichinho, o franguinho, igual no Friends. vai crescendo, que o Joey né? ficou Fica com o uma pato. galinha em casa. Esse é um outro problema. Essa é uma questão que a gente lida mesmo, porque a gente faz muita coisa. Normalmente a gente desmonta e aproveita o que foi usado. Mas uma série de coisas tem que jogar fora. Então a gente fica. Cada vídeo que a gente faz, a gente tem que separar tudo que foi usado, o lixo, colocar lá na garagem em caixas separadas, e uma vez por mês vai um cara lá que trabalha com reciclagem, pega tudo e leva. Mas dá um trabalhão, né? Porque a gente fica juntando um monte de porcaria lá que tem que reciclar. E o trabalho de logística reversa do Manual do Mundo é pesado, porque o espaço é pequeno e não dá para a gente guardar tudo que a gente faz. Então, as pessoas perguntam, mas você não tem um museu do Manual do Mundo com 1.500 invenções? Eu falo, não. Toda vez que eu uso um motor elétrico, é o mesmo motor que está sendo reciclado. Agora, você está falando da execução, é quase uma espécie de uma superprodução, né? Modestamente dizendo, porque filmar experiências e você tem que, não só que ela dê resultados, seja positivo, mas como registrar, né? Quer dizer, são os dois lados da coisa, porque estão fazendo uma coisa para ser vista e compreendida pelo público, né? Mas acho que você foi falando, fui pensando em 4 lados. Primeiro tem um lado de construção mesmo, um trabalho ali de marceneiro ou de qualquer coisa assim, né? Dependendo do coisa de eletricista ou o que quer que seja. Tem um trabalho audiovisual, que tem que ter câmera, edição e um tratamento de imagem mínimo, que eu acho que a gente consegue fazer. Tem um trabalho de professor, que é explicar o que está acontecendo, que é muito diferente de construir e de explicar, né? Tanto que no YouTube tem poucos canais parecidos com o Manual do Mundo, porque tem muitos que só constroem e outros que só explicam. Que constroem e explicam, a gente tá nadando sozinho. E ainda tem uma questão comercial, que tudo isso tem que funcionar comercialmente, né? Não basta se a gente pode fazer um vídeo lindo que funcione, etc., mas se a gente não conseguir vender o canal de alguma forma, fazer com que isso funcione economicamente, ele não vai dar certo. Então, deve ter mais aspectos ainda que eu estou esquecendo aí, nessa equação. E essa questão, vou fazer só uma última pergunta, depois vou abrir aqui para. E essa questão de você equilibrar audiência, qualidade, né? Tem concorrência com esse universo, aspas, entretenimento. Como que é isso? Como vocês buscam esse equilíbrio? Aliás, como conseguir saber que isso vai dar audiência? Saber que vai dar audiência é uma incógnita. Tem várias. A gente tem um quadro no Manual do Mundo que a gente colocou esse ano aqui, colocou uma parede lá com cada vídeo que a gente publica, a gente espera passar uma semana, coloca a audiência que ele deu em uma semana, quantos positivos e negativos teve, se ele entrou no em alta do YouTube ou não, em que posição que ficou. E para a gente ter uma visão mais macro do que está acontecendo, quais foram as bolas dentro que a gente deu. Mas aí surpreende bastante. Você olha os que mais deram audiência e fala, caramba, né? Não é exatamente o que a gente estava imaginando que fosse da audiência, mas mais por categorias. Então a gente sabe que determinado tipo de vídeo ele costuma dar mais audiência que outro tipo de vídeo. Mas a gente publicou, por exemplo, um tubo de Rubens. Não sei se alguém chegou a ver, que é um tubo que a gente joga gás de cozinha dentro, ele é todo furado, você coloca um alto-falante do lado e ele começa a mostrar as ondas sonoras com fogo. É uma coisa absurda de linda, e a que a gente fez, eu não me lembro de nenhuma melhor no YouTube. Então, a gente tentou fazer a mais bonita do YouTube. E tem muitas. E não deu audiência, uma super audiência que a gente imaginava que ia dar. Aí a gente gravou um vídeo mostrando uma cordinha que corta a árvore para usar em coisa de sobrevivência e tal, uma coisa bem besta. Detalhe que o tubo de Rubens foi caríssimo para fazer. Nossa, o tubo de Rubens foi caro para fazer. A cordinha veio da China por $1. E a gente testou uma coisa que não foi nem a gente que fez. Então, e deu 3 milhões de views na primeira semana. Então, a gente não... É difícil ter essa medida.
mas a gente sabe que alguns assuntos funcionam melhor, que algumas linguagens que a gente usa, né, o jeito de se apresentar no vídeo, etc., funciona melhor, o que funciona melhor. Também joga um pouco com o algoritmo do YouTube. Então, o YouTube, antigamente, ele valorizava muito o número de views. Hoje em dia, ele valoriza mais o tempo que a pessoa passou assistindo aquele vídeo. Então, vídeos mais longos, que nem aqueles do Bora Ver, que a gente faz numa fábrica, a gente sabe que prendem muito a atenção do público, porque ele quer ver o produto final saindo. Então, você assiste o vídeo inteiro da fábrica para ver lá, saiu um vaso sanitário no final, saiu papel, são coisas que a gente já mostrou. E aí a gente vai caminhando por essas coisas. E no meio a gente coloca algumas coisas que a gente gosta também, sabe que não vai dar audiência. Então, tá com vontade de fazer um vídeo, porque a gente acha que é importante, porque a gente gostaria de fazer, até se essa série Bora Ver é muito do que a gente sonha em conhecer, né? É, isso que eu ia falar agora. A gente tem uma opção de não só publicar coisas por conta da audiência, senão seria muito fácil. A gente faz um mapeamento, pega o Analytics, olha lá o que dá mais audiência e começa a publicar só aquilo. Mas não, tem uma questão pessoal também de falar, não, isso eu quero publicar, eu quero colocar no canal. Acho que isso vai fazer diferença para quem está assistindo. Mesmo que dê metade da audiência, essa metade que vai assistir, né, vai aprender coisas muito legais. E assim foi com a série Bora Ver, que hoje faz sucesso, mas demorou tempo para o pessoal gostar. Mas era uma coisa tão legal. Você visitar lugares que ninguém consegue entrar, tipo uma fábrica de bolinha de gude, ou uma fábrica de privada. Usina nuclear. Usina nuclear, Itaipu. É muito legal. A gente fala, não, vamos bancar isso e vamos fazer. E a gente banca e vai. Mas, claro, né, aí você mencionou a parte comercial, a gente dá uma equilibrada. Né? Então, a gente vai bancar essa série que é porque a gente acha muito legal, mas aí tem que ter outras coisas para suportar isso, para dar suporte para a gente fazer. Mas a gente banca algumas coisas assim só por gosto pessoal. E isso é interessante, porque se você tem algumas coisas que dão muita audiência, elas levantam aquilo que não está dando tanta audiência, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai se apoiando nessas coisas que a gente foi construindo. Então, mesmo que a gente publique uma coisa super simples hoje, ela acaba fazendo sucesso na onda das outras, né? Coisa que se fizesse 8 anos atrás, quando o Manual do Mundo tinha 5 mil inscritos, não ia acontecer. Então, quando a gente está grande, abre esse espaço para poder falar de coisas um pouco mais complicadas. Aliás, a série Bora Ver, desde 2012 a gente queria fazer. Só que ninguém abria as portas para a gente. Tem isso também. O pessoal não confiava. Esses caras que nem sei quem são, vou deixar entrar na minha fábrica. Manual do Mundo, o que é YouTube? Eu lembro que em 2012 a gente ligou na Casa da Moeda e numa fábrica de bexigas, que a gente queria ver como era feita a bexiga. Nenhum dos dois deu bola para a gente. A gente fez Casa da Moeda em 2016 e a fábrica de bexigas esse ano. Porque agora você bate na porta sendo grande, faz muita diferença. E é muito comum da gente ligar e a pessoa já conhecer o Manual do Mundo e gostar. Então, é muito legal. Em geral, o pessoal de fábrica conhece muito a gente, né? Porque é um pessoal mais técnico. A gente foi na fábrica de colchões agora e todo mundo conhecia, né? Os empregados. Foi bem legal. Maravilha. Bem, temos alguma pergunta? Se não, perguntarei eu. Opa, já temos. Eu queria começar também. Na verdade, eu queria entender um pouquinho do histórico de vocês. Então, de onde vêm vocês? Assim, o que vocês faziam antes? E se, quando vocês começaram esse projeto, vocês já começaram tendo como um plano de negócios mesmo? Ou se não, se era uma coisa assim, que a gente vê muito no YouTube também, né? De gente que começa por lazer, que curte e tal, e de repente, e se foi esse o caso, queria entender assim, em que momento vocês perceberam o potencial para viver disso, né? E se é possível mesmo viver disso? Eu acredito que sim, né? Hoje vocês fazem só isso, né? Eu estudei jornalismo na USP e a Mari estudou terapia ocupacional também na USP. A gente, antes de ter o Manual do Mundo, a gente já trabalhava com sites. Então, eu fui programador durante a faculdade, então trabalhei lançando portais e às vezes eu programava um site, depois eu mesmo escrevia para o site, porque estava fazendo jornalismo, então conseguia fazer as duas coisas. A Mari, logo que ela estava se formando, terapia ocupacional é uma profissão que paga pouco, então a gente resolveu usar o nosso conhecimento de internet para dar uma turbinada na carreira da Mari. A gente criou um blog de terapia ocupacional e a Mari escrevia contando histórias que aconteciam no dia a dia, mas inspirado no Drauzio Varela.
e dava dicas de saúde já um pouco nessa linha do que é o Manual do Mundo, né? Era um site de educação em saúde. Inclusive, eu fui contratada pelo SESC. Algumas vezes. É verdade, você deu várias palestras. Várias, de educação em saúde. Por causa do site, porque causa do era site. conhecida pelo site. E deu certo. Aí vão todos eles lá atrás do meu cadastro no SESC. Tem lá, tem todos os seus dados lá. Sei lá, 2009, 2010. Por aí. E aí, se você procurasse terapeuta ocupacional no Google, a Mari era a primeira que aparecia. Então, a gente já tinha um pé em publicar coisas, em lidar com a internet. O meu TCC na faculdade foi um blog que eu fiz com experiências de audiência, de como funcionam os comentários, qual tipo de texto que dá mais certo, como é que se engaja o público. E o Manual do Mundo surgiu com a gente já fazendo uma experiência, né, em relação a isso, criando um veículo de comunicação pequenininho que ensinasse coisas do dia a dia. Mas a ideia no início era compartilhar conhecimento. Porque como a gente veio do interior, a gente percebeu que as pessoas aqui não sabiam fazer as mesmas coisas do que as pessoas do interior. Então, nossos amigos chamavam a gente para pintar a parede, fazer mudança. O computador não ligava, ficavam chamando a gente, era só colocar na tomada, sabe? O carro quebrava, ligavam direto para a gente. Então, aí começou a história dos vídeos, de fazer. Mas, como a gente tinha esse pé, né, no SEO, esse pé lá em site, na época rolava muito AdSense, acho que todo mundo aqui vai lembrar, né, que a grande vibe dos sites era AdSense. Aí a gente pensou em transformar em negócio, né, e montar um portal. Olha a pretensão, montar um portal que ia ser mais ou menos como uma enciclopédia, mas num site. Então, qualquer coisa que a pessoa procurasse no Google, como afiar uma faca, como limpar a lâmpada, como trocar lâmpada, como limpar ar-condicionado, ela ia encontrar no Manual do Mundo. Tudo. Por isso o nome, Manual do Mundo. A pessoa ia encontrar tudo lá. Tanto que os vídeos lá do começo são completamente diferentes dos vídeos de hoje, né? Nem aparecia rosto. Porque a ideia era produzir muito, trabalhar SEO, trabalhar texto e botar no portal, para ser encontrado no Google. Mas aí as coisas foram mudando, né? Aí, nessa época, a gente já estava pensando em como negócio, né? Na época do portal. Mas aí veio o YouTube, coisa que não existia na época. A gente usava o YouTube para embedar os vídeos, senão a gente teria que pagar o servidor, que era caríssimo. O YouTube era só um jeito de ter um servidor de vídeo de graça. Nessa época não servia para nada além disso. Não tinha você assistir um vídeo, já engatar no próximo, assinar um canal, participar dos comentários, não tinha nada disso. Era um embed que você colocava no site. E aí a gente estava usando o YouTube para isso, até que o Google comprou o YouTube e virou a chave. O AdSense começou a cair e o grande chance do momento começou a ser vídeo e YouTube. E aí começaram a surgir as grandes celebridades, né, de YouTube da época. Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura. Isso em 2010, mais ou menos. Né? 2010 já. E aí a gente estava lá, criando o canal no começo e fomos trabalhando. E aí, plano de negócio, a gente foi se planejando para deixar os nossos empregos. Montamos a empresa, contratamos estagiário, alugamos sala. E aí foi indo. Mas desde 2012 a gente trabalha só com isso. Desde 2012. Então, é possível, sim. É um modelo de negócio que funciona. Mas é um trabalho como qualquer outro. Existe uma ilusão mais ou menos como existia de jogador de futebol antigamente, que é só festa e é só diversão. Não é... E também é um mercado meio de show business, assim, é complicado, existe concorrência, existe um negócio de fama, de hoje você ser super valorizado, amanhã ninguém lembra de você, jogo de vaidade, etc., que é uma coisa também complicadinha de lidar. Olá, boa tarde. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tive que dar uma stalkeada bem profunda no canal, porque meu TCC foi sobre educação no YouTube, então vocês, obviamente, estão lá, né, como o maior canal de educação assim, nesse trabalho. E eu tenho algumas curiosidades, na verdade. Uma delas é qual que é o tamanho da equipe de vocês hoje, né, para funcionar dessa forma, e como que vocês lidam com com a diferença de perfil de público, porque, né, quando você coloca o TAS para desmontar um videogame, talvez não seja uma criança que esteja assistindo, e em outros casos você tem as criancinhas comentando, que foi dos comentários que eu mais coletei, foi: eu aprendo mais aqui do que na escola.
né? E assim foi. E eu acho que é justamente mixar, né, o entretenimento, talvez que cause assim, esse interesse massivo assim também das crianças, né? Eu acho que a primeira coisa que é muito importante falar é a gente não tem a pretensão de substituir a escola, nem porque tem muita gente que pergunta isso para a gente e acha que a gente tem essa pretensão. E a gente também não tem a pretensão de colocar o pé na educação formal. Não somos professores, a gente não tem essa pretensão, né? A gente tem professores que nos ajudam lá com os vídeos, mas muitas vezes a gente é cobrado para ensinar coisas da escola mesmo, e a gente nunca pensou nisso, assim. O que a gente quer é colocar uma pulguinha lá atrás da orelha das crianças e dos adultos e dos idosos, para que eles fiquem mais curiosos, para que eles sintam vontade de aprender coisas, independente do que seja. Né? E a gente é muito cobrado por isso. Em relação ao público, por incrível que pareça, o Manual do Mundo tem a maior parte do público adulto. Então, 70%. 70%. Mesmo que a gente desconte um pouco das pessoas que entram com conta do pai ou que mintam a idade no YouTube, é um número muito expressivo, 70%. Não vai ser mais da metade. O que acontece é que as crianças são muito mais engajadas. Eu, que tenho 36 anos, não comento no YouTube. Eu assisto 50 vídeos e não comento. Imagino que aconteça com a maioria de vocês. Não vou entrar no comentário lá, me expor. Cheia de louça para lavar, na pia ficar comentando. E as crianças não. A gente lança vídeo do manual, já tem 50 comentários first, que eles querem ser o primeiro a comentar e tal. E isso é coisa de criança. Então, elas fazem muito mais barulho, né? E o que a gente pensa para que agrade tanto as crianças quanto os adultos é, primeiro, usar uma linguagem de adulto. A gente não faz baby talk no Manual do Mundo, não faz aquelas caras. É relativamente sério, né? Mesmo quando tem brincadeira, piada e tal, são coisas que um adulto não acha infantilizado demais. E outra coisa é que a gente procura ter imagens muito chamativas, mesmo que o assunto seja mais chato. Então, uma vez a gente estava na casa de um amigo e a gente viu um menino de, acho que tinha 4 ou 5 anos, assistindo no tablet o Manual do Mundo com o som desligado. E a gente ficou olhando assim. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que as imagens chamavam a atenção. Então, quando ele via derrubando o corante lá, o negócio subindo, descendo, explodindo, e chamava muita atenção pelo visual em si. Então, a gente tenta criar camadas de entendimento diferentes. Sempre cito como exemplo o Shrek, que o Shrek tem uma série de piadas adultas, mas as crianças adoram, elas não entendem nenhuma daquelas piadas e passa batido. Elas não... São pesadas. Tem piada pesada, tem músicas que a referência é dos anos 70. Então, a gente tenta fazer mais ou menos isso. Então, coloca um conteúdo que o cara que tem 7 anos, ele aprende um pouco, o que tem 12 aprende outra coisa, o que tem 18 aprende outra, o cara que tem 30 relembra uma coisa. Então... E nunca parte do pressuposto de que eles sabem alguma coisa. Então, assim, você consegue falar tanto com a criança quanto com o avô. E, por conta disso, quando a gente faz encontro, tem muito avô com o neto. Que é incrível, né? Essa é uma que só coisa comprova interessante. que está dando certo nosso caminho nesse sentido. A equipe... são umas 15 pessoas. É bastante. Maior que muita redação de revista tradicional hoje, né? Mas não fica todo mundo lá na produção. Umas 15 pessoas com a gente, com o pessoal do administrativo, com os professores, com o pessoal do comercial, com assessoria. Edição, por exemplo, a gente sempre fez dentro do manual. Chegou uma época que a gente tinha 3 editores lá dentro do manual. Aí a gente percebeu que era só a gente que estava fazendo isso, que todo mundo contratava o editor à distância, porque não é um trabalho que precisa ser feito lá dentro. E hoje a gente não faz mais edição internamente. Ficou por questão de espaço e tal, né? Tudo bem, gente? Legal o canal de vocês. Eu assistia na TV Cultura o Mundo de Bigman. Era meio parecido, né? E eu queria saber de vocês, rolou algum tipo de parceria com algum outro tipo de canal para vocês chegarem em 10 milhões de inscritos, né? Existe esse tipo de parceria no YouTube? Rolou, mas não foi em YouTube, foi em site. Lá em 2012... 2010. 2010. Foi de 2010 até 2012. Um site que
talvez alguns de vocês conheçam, o Who. Era muito famoso, era tipo Não Salvo. Vocês conhecem o Não Salvo? Era tipo Não Salvo, o Who. E aí, o Buda, que era o dono desse site, já estava começando a pegar essa coisa dos vídeos e falou, pensou, né? Vou chamar uns caras e um dia por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vou colocar aqui exclusivo, soltar aqui primeiro no meu site. Eu lembro que na época tinha o Murilo Gun também, que soltava vídeo lá. E ele convidou a gente para soltar vídeos às terças-feiras. Foi assim que a gente começou a soltar vídeo de terça-feira, e vídeo de ciência. Né? E foi o que forçou a gente também a criar uma agenda de publicação mais séria e tal, porque toda terça-feira tinha que ter o vídeo do Uhul. E ele tinha muita audiência. Então, ele ajudou a gente pra caramba, porque aí a gente fazia o vídeo, mandava para ele, postava na terça-feira. Aí era um vídeo de ciência, de experiência, porque a gente queria publicar, então, alguma coisa exclusiva para ele. Não, vamos publicar alguma coisa no Uhul? Tem que ser alguma coisa exclusiva, porque é o Uhul. Né? Então, aí a gente, vamos ver o que a gente gosta de fazer. Ah, experiência. Aí que a gente começou com os vídeos de experiência e com a periodicidade. Mas o Buda deu uma força para a gente. Isso foi até 2012. A gente ficou fazendo isso com ele. E, no começo, ajudou bastante. Deu um belo de um pontapé. De ter 500 inscritos e, alguns meses depois, ter 10 mil. Ajudou muito. Vocês ajudam algum outro canal a fazer o mesmo esquema? Sim, a gente convida pessoas para gravar, mas a gente não convida todo mundo e não aceita qualquer convite que chega para a gente, porque como agora esse negócio de YouTube é muito grande, as pessoas falam, vou criar um canal. Aí, tipo, não tem nem plano direito. Vou fazer montar um negócio, aí vou montar uma barraca de coxinha. Mas não tem a barraca, não sabe fazer coxinha, sabe? Chega muito pedido assim para a gente. Chega, Aí não. E a gente avalia se interessa para o nosso público também. Um exemplo de que deu certo, que a gente deu um boost tremendo. Tem um canal que chama Aviões e Músicas, do Lito, que ele fala sobre aviação. E é muito legal, ele explica aviação para quem não entende. Então, tem vários quadros para que serve o furinho na janela do avião e tal. E ele estava começando o canal, já tinha uns 50 vídeos, era muito bom. E aí ele propôs para a gente se não queria gravar alguma coisa com ele. E a gente falou, se você arrumar um avião para a gente gravar dentro da cabine de um avião comercial grande, a gente grava. E aí ele descolou isso, a gente gravou com ele. E o canal tinha 20 mil inscritos, uma semana depois tinha 50, porque gravou com a gente. Mas tem que escolher a dedo, porque você vai fazer crescer um canal que é ruim, sabe? Tem que ser alguma coisa que já... E também tem que interessar o público, que quando ele caia nesse canal, ele já tenha muita coisa interessante para ele assistir. Não pode ser alguém que está muito no começo, senão é perda de tempo, mesmo para a pessoa, né? Tem outros 2 canais que são menores e que foram só indicação. Um, Japão Nosso de Cada Dia, não sei se vocês conhecem, que são uma gracinha. E outro canal que fechou, não tem mais, eles desistiram, dos cachorros, do Caio. 4 Patas. 4 Patas. Era um canal só de animais, tutoriais, como cuidar de bichos e tal. Mas aí eles acabaram fechando o canal porque não aguentaram a pressão ali, que é difícil manter o canal. Eu tenho uma pergunta em relação a sair do ambiente da internet, do ambiente virtual e a participação de vocês em eventos. Até que vocês comentaram assim que vocês estudam muito essa questão de aonde vocês vão se colocar e quem que vocês também colocam no ambiente virtual em conjunto com vocês. Tô com medo da sua pergunta. E a minha pergunta é essa. De fato que vocês saíram agora do ambiente virtual e vieram conversar com a gente aqui. Como que é isso para vocês? E aí, que crítica vocês fazem? Porque a gente viu, por exemplo, canais de YouTube que lançaram livros, foram para outro mercado editorial, aí foram para o mercado de eventos. Como que é isso para vocês? Como que vocês hoje visualizam? E sendo bem claro, rende financeiramente? A gente tem livro, faz evento em shopping, faz encontros, faz trabalhos como mestres de cerimônias. A gente faz essas outras coisas. Pensando em negócio, só o YouTube, só o que vem de... Eu vou chamar AdSense, mas a renda lá do YouTube não paga a equipe. Não banca o escritório. Não. Então, a gente precisa de negócios. A gente tem que explorar, colocar o pé em várias coisas para conseguir manter tudo isso. A gente faz essas coisas,
mas sempre com muita cautela. Não vou dizer para você que a gente não erra, porque a gente está aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo. Mas uma coisa que a gente evita fazer, por exemplo, as pessoas veem a gente fazendo experimentos, acham que a gente é showman, animador de plateia. E não é isso que a gente faz. No vídeo, a gente faz experiência uma vez só para gravar o vídeo. E é comum, até a televisão chama a gente, vem aqui, faz aquela... Bota uma lista de 10 experiências, vem fazer essas 10 aqui. Eu falo, a gente fez em 2010 isso aí, eu nem lembro mais como é que faz. Tem que assistir o próprio vídeo para... A gente já fez isso. Já, eu falei já para você do erro. A gente já fez algumas vezes. Hoje a gente fala não, né, Virou? A gente não faz mais isso, porque a gente percebeu que a gente não sabe fazer. Não é o nosso A gente é negócio. sério. Tipo, a gente não consegue chegar num palco, sabe aquela presença? Pô, aquele cara tem maior presença de palco. A gente não tem. A gente tem presença nenhuma. Não. A gente é isso. É verdade, a gente é isso daqui, né? Aquela pessoa que chega e fala, nossa, como ela é alta, né? Como ela... não tem muita graça. Não tem nada disso. Então, a gente fica explorando, mesmo assim, pensando o que a gente gosta, onde será que dá certo, tem que ficar matutando. Em livro, nossa experiência é bem melhor, na verdade, porque a gente lançou o livro em 2014, que é os 50 experimentos para fazer em casa, e é um livro que a gente tem orgulho de ter feito. São 50 experimentos legais mesmo, que dá para fazer em casa, que a explicação no livro é muito bem feita, o passo a passo está caprichadíssimo. E ele vende bem até hoje. Quando tem qualquer evento que a gente vai que tem um pessoal em idade escolar, um monte de livro que a gente assina, livros novos. E a gente está lançando um agora, no final do ano. Que era para ter sido lançado no ano seguinte, em 2015. Aí a gente não conseguiu fazer, porque tinha uma questão de qualidade do livro que a gente queria assegurar. E a gente foi adiando até agora, até esse ano. Só vai sair esse ano, só no final desse ano. Que são 80 dúvidas cruéis. Então, por que o ser humano é o único mamífero que não sabe nadar? E tem um monte de dúvidas. A ideia é fazer um livro, não é dúvidas de crianças na idade do porquê. São dúvidas que, quando a criança pergunta para o adulto, também não sabe responder. Por que a minhoca consegue cavar na terra se ela é mole? Esse tipo de coisa, sabe? Ou coisas até que parecem óbvias, mas não são nem um pouco óbvias, de por que o mar é azul, que é bem complicado. Então, o mar é azul porque a água bloqueia todas as outras... Ela absorve todo o espectro, menos o azul. O azul consegue passar pela água, como se fosse um filtro. Então, na hora que você está no mar, ele é quase negro, porque quando você está no mar aberto mesmo, né, viajando, por isso que ele é azul marinho, porque quase nada volta. Então, se você tem o mar e tem um chão muito próximo, né, o fundo do mar muito próximo, e ele for branco, ele reflete perfeitamente o azul, que é o que acontece no Caribe. Então, o mar do Caribe é tão bonito porque é muito raso, água limpa, e é a única coisa que passa. Mas aí, 2 pessoas aqui já fizeram paralelos com o nosso negócio para a questão comercial. Se essas perguntas vieram para pensar em estratégias de negócio para a revista, a gente tem o privilégio de não precisar ficar rico com isso. A gente tem os funcionários que são os nossos funcionários, então, se a gente precisar fazer algum ajuste, a gente faz. O negócio é nosso, né? Então, a gente tem liberdade. A gente não tem obrigação de, nossa, eu tenho que ampliar. Nossa, eu tenho uma super meta de ganho, no final do ano eu tenho que bater, sabe? Então, a coisa fica mais leve. É diferente. Pelo contrário, até nesse ano a gente tem uma agenda de publicação tá mais enxuta. A gente começou a publicar menos e tentando fazer com mais qualidade. Publica 4 por semana. A gente chegou a publicar 4 vídeos por semana. Durante 6 anos a gente publicou 3 por semana. E agora a gente faz 6 por mês, dá 1,5 por semana. E a qualidade dos vídeos em 2018 é muito superior aos outros anos, porque deu para investir mais tempo. E a gente não está interessado em ser o maior canal do mundo, porque se a gente publicasse 7 por semana, a gente sabe que daria muito mais certo, né? Teria muito mais audiência e tal, mas ia ser muita coisa forçada ali, que a gente não está publicando só para ter audiência. E a gente tem o privilégio de poder privilegiar a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem uma filha, eu estou grávida, então a gente pesa isso. É o que a gente quer. E o YouTube é interessante que isso transparece no vídeo também. Se você está cansada, a gente aparece com olheira lá, já meio desanimado e tal. E é muito fácil do público perceber que a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta.
Então, é interessante isso. Não é uma coisa tão comercial ou tão mecânica assim, né? Que vai dar certo, independentemente do que você está pensando. Passa muito da nossa personalidade, do momento que a gente está vivendo no vídeo. Então, se a gente está mais feliz, mais disposto, fazendo uma coisa que a gente gosta, o público vai gostar mais daquilo. Não sei dizer exatamente como funciona essa transmissão é como se dá essa comunicação, mas ela acontece e a gente percebe que é melhor você estar bem na frente da câmera. Eu queria perguntar o seguinte: vocês estudaram muito, então, pela trajetória de vocês, esse meio, né? Tiveram um pensamento sobre o canal, sobre o YouTube, enfim, sobre a internet. E aí, hoje em dia, com esse fenômeno que vocês são e o que o YouTube é e os YouTubers são, todas as crianças querem ser YouTubers, né? Elas falam disso. E a gente vê muita... Enfim, tem muito canal de um conteúdo muito duvidoso, assim, e muitas crianças, você observa que elas querem fazer seus próprios canais e tudo mais, às vezes crianças muito tímidas ou de um outro jeito, e que, quando elas estão ali diante da câmera fingindo que elas são youtubers ou sendo youtubers, elas se transformam completamente, assim, né? Você vira um personagem. Assim como vocês falaram que todo mundo queria ser jogador de futebol, todo mundo quer ser youtuber. Eu queria um pouco... sei lá, se vocês refletem sobre isso, assim, os benefícios disso na vida da criança, ou malefícios até, e um pouco do que vocês tiveram o quanto vocês percebem que vocês se transformaram para ser aceitos nessa imagem desses personagens que vocês também criaram, né? Sim, a gente pensa bastante sobre isso. A gente pensa o tempo todo sobre todas essas coisas que a gente está conversando aqui. E como a gente é casado, então a gente leva isso para casa e fica discutindo o tempo inteiro sobre todas essas coisas. E tem uma filha de 3 anos que, há uns 8 meses, ela estava mexendo no meu celular e falou: "Bem-vindos ao meu canal". Aí eu falei: "Bem-vindos onde, Helena?" Porque a gente acha, no geral, que as crianças não devem fazer o canal. Não, eu quase morri na hora. Eu fui e bloqueei todos os canais. Porque ela assiste Netflix, que a gente consegue colocar lá, controlar, infantil, e assiste YouTube Kids, que eu bloqueei todos os canais em que aparecem pessoas. Porque os desenhos são diferentes, né? Do YouTube. Não sei quem tem criança aqui, mas os desenhos que tem lá no Netflix são diferentes dos desenhos que tem no YouTube Kids. Então, não necessariamente a criança vai assistir os dois, ali rola uma preferência. E a Helena gosta muito do YouTube Kids. E aí eu bloqueei quase diariamente, eu sento lá e bloqueio, vou procurando palavras, e por palavras vou achando canais que aparecem pessoas. Todos os canais que aparecem pessoas eu bloqueio. Então ela só assiste desenho. Para ela não imitar. Não imitar, porque eu acho que ela é muito nova e assim, para a criação da minha filha, eu acho que é nocivo. Aí tem ruim. 2 questões que a gente acha que são bem nocivas. A primeira é a exposição. É exposição demais. A gente não mostra a nossa filha Helena em nenhuma foto. Não tem a Helena na internet. O ambiente da internet é tóxico, é perigoso. As pessoas, quando elas acham alguma brecha, elas destroem a outra pessoa. E isso pode ser assim, catastrófico. Não é uma coisa leve. E a gente tem dificuldade para lidar com isso, tendo quase 40 anos, sabe? Imagina uma criança de 3. Por isso que a gente não coloca a criança dos nossos vídeos. Não aparecem crianças nos vídeos do manual. Né? É muito raro ter uma criança no vídeo do manual, porque quando ela aparece, tem um monte de comentário, que feio, narigudo, não sei o que, tipo, muito desnecessário. E outra coisa é que as crianças perdem muito tempo fazendo isso e deixam a infância de lado, ou deixam o estudo de lado, deixam de brincar e etc. E ficam meio fissurados, querendo ser famosos e tal. A gente acha que é um caminho errado, né? Porque o que encanta, no fim das contas, é ser famoso. Não é se comunicar bem, é fazer um conteúdo legal, não. Você percebe que esses canais infantis eles vão atrás do que dá certo, porque é uma visão bem torta do que deveria ser. Então, no geral, a gente acha que as crianças não deviam ter canais. Não, e aí tem umas coisas que a gente, como adulto, percebe, né? Mãe que pega a criança, aí você vê que ela está gravando com o uniforme da escola, então aí você pensa, mas a criança chegou, almoçou e depois já foi gravar, mas esse canal tem vídeo todo dia, então essa criança grava todo dia. E a gente sabe que é super demorado gravar um vídeo. Aí você começa a pensar, sabe? Fala, como é que tá esse ambiente em casa? Como é que é isso? Então... E se essa coisa de fama já é muito traumática quando as pessoas perdem,
e elas são adultas. Você vai estudar, por exemplo, a história do Tom Jobim, ele tem várias depressões ali, porque a música dele não está mais tocando na novela, sei lá. É o Tom Jobim, caramba. Né? E imagina uma criança. Então, aí os casos de crianças que eram famosas quando crianças e depois caíram na droga e ficaram malucas e tal, é um monte de gente que aconteceu isso. Então, é muito arriscado colocar uma criança... E eu acho que você falou da timidez, né? Eu acho que todo mundo precisa entender que as pessoas são diferentes, né? Uma pessoa é mais espontânea, outra pessoa não, uma pessoa é tímida, a outra já chega, faz e acontece. As pessoas são diferentes. Você falou Tom Jobim, mas tem a história do Chico, né? Que tinha que beber para subir no palco. É isso, as pessoas são diferentes. E hoje, no café da manhã, porque a Helena ela só pode assistir um pouquinho à noite. Ela chega da escola, ela pode assistir um pouquinho. De manhã, ela não pode assistir. Porque antes ela assistia, aí ela não conseguia trocar de roupa. Ela só ficava assim, fissurada, não trocava de roupa, não tomava café com a gente. A gente cortou isso, agora ela troca de roupa, agora ela senta na mesa, toma café com a gente. E aí, hoje de manhã, ela estava falando que ela gosta do patati patatá, porque a avó deu para ela um patati, aí ela viu, nossa, patati, agora ela gosta do patati. E na escola, as professoras não gostam do patati patatá, porque é uma coisa mais old school, né? Enfim, não gostam, mas falam isso para ela. Falam, Helena, eu não gosto do patati. Aí Tem que jogar o boneco fora. Tem que jogar o boneco fora. Puta de uma escola. Aí a gente fala... Não, ela tem 3 anos, gente. Pesado, né? Mas aí a gente vira e fala para ela, não, Helena, tá tudo bem. Você pode gostar. Você pode tudo gostar. certo. As pessoas não gostam da mesma... As pessoas não são iguais. Cada um gosta E de é uma assim coisa. que é legal. Então, você gosta de patati? Beleza, a fulana não gosta. Ela gosta de azeitona e você não. Ela gosta de queijo e você não. E tá tudo bem. Todo mundo amigo. E é assim que tem que ser, né? E eu acho que o YouTube, e principalmente com essa onda de dinheiro, de fama, de fazer canal, todo mundo desesperado, tá todo mundo nivelando ali e trabalhando, perdendo um monte de valor que não sei se é saudável. Isso é muito complicado. Eu acho que são poucos canais que não resvalam aí para não pensar em formatos que só dão audiência, dane-se o resto e vão atrás disso. Bom, Deixa eu perguntar uma coisa. deixa Você falou sobre a questão do ambiente tóxico da internet. Né? Obrigado. Iberê, vocês disseram sobre o ambiente tóxico da internet, quando colocam um comentário, uma criança. Eu queria que vocês falassem sobre esse tipo de reação, como que vocês acabam não só lidando, mas construindo reagindo a esses, mantendo valores, né, para não ceder, porque anunciante quer audiência e ele não está interessado em manter valores, ele quer audiência, né? Então eu queria saber como vocês trabalham, né, esse tipo de conteúdo. Bom, primeiro que a gente tem uma linguagem muito tranquila, a gente não prega ódio em nenhum vídeo. Então a gente não fala mal de ninguém, não toca em assunto polêmico, quer ficar longe de tudo isso. Porque isso vai trazer muito comentário ruim. Então, se a gente falar de política, mesmo que seja um pouquinho, a gente vai afastar pessoas que poderiam gostar do conteúdo que a gente está fazendo e vão deixar de assistir por uma questão boba, né? Então, isso já evita que tenha muito hater. E a gente também bloqueia, sem pensar 2 vezes, quem falta com respeito. Então, a pessoa, o critério é esse: faltou com respeito, você nunca mais vai comentar no Manual do Mundo. Tem um botão no YouTube lá, bloquear, acabou. Aquele perfil não comenta mais. E é legal que a ferramenta hoje, ela não sabe que ela está bloqueada. Então, ela continua comentando, o comentário entra numa caixa de comentários bloqueados, ela consegue ver o comentário dela, ela acha que comentou. Só que ninguém vê. Ela gasta o verbo ali e beleza. Isso é importante porque o que acontecia antes não tinha essa ferramenta. A pessoa percebia que foi bloqueada, ela criava outro perfil e entrava de novo, criava outro perfil, entrava, criava. Depois disso, diminuiu muito. A gente também tem vários filtros de palavrões para os comentários, então todos os palavrões... Vocês ficariam surpresos. Esse filtro aí... Nessa lista. Outro dia uma pessoa me pediu, você não pode passar o filtro, porque eu queria colocar no meu canal. Eu falei, olha, eu vou passar, mas é melhor você copiar e colar sem ler, porque é meio pesado. Mas isso garante uma limpeza ali. É muito raro você ver um palavrão nos comentários, porque está tudo na caixa de bloqueio.
E a gente também tenta não responder quando acontece isso, porque muita gente entra na onda. E é difícil a gente se blindar completamente. Tem dia que você acorda mal, tá mal-humorado. Aí, sei lá, você não dormiu direito porque estava preocupado que sua careca tá muito grande. Aí você chega lá, o cara responde: Iberê, esse vídeo tá uma merda, parece que você não dormiu direito porque a sua careca está muito grande. Aí você fala: putz. E aí mexe com a gente, sabe? Mesmo você sendo adulto, trabalha faz 10 anos isso aí e tal, essas coisas afetam a gente. Claro, cada vez menos, mas ainda assim afeta. Imagina para quem é jovem, Agora né? você imagina a criança lá no canal infantil. Ela lê aquilo, sabe ler mais ou menos, entra lá. Porque agora as crianças é assim, tem que curtir, né? Curtiu a foto dela no Instagram, viu o Snapchat. Ela, óbvio, a criança tem um canal no YouTube que é acessado, tem pelo menos, sei lá, 50 mil views. Ela vai entrar para ver o que estão falando dela. Aí tem um comentário desse lá: pô, sua nariguda, sua Tem magrela. tem muito. Nossa, tem. E a gente, hoje, acho que a gente tem muito pouco, né? A gente conseguiu, ao longo do tempo, ir limando e fazer. E também tem um negócio que tipo de comentário você estimula que aconteça nos seus vídeos, né? E os fãs também. E a própria comunidade que te acompanha, ela dá uma abafada nisso aí. Então, a pessoa faz um comentário inadequado, ela já blá. Ou até no Manual do Mundo, quando a pessoa pergunta uma coisa muito óbvia em relação ao vídeo, as pessoas respondem embaixo explicando. Já rola uma ajuda entre eles, assim, é muito interessante. Então, tem uma parte positiva dos comentários também, né? A pessoa pergunta uma coisa que explicou no vídeo passado, mas ela não assistiu o vídeo passado, então eles se ajudam bastante. E vai criando uma comunidade boa. Nesse sentido, o Manual do Mundo é bom, porque como o conteúdo que a gente faz é super do bem, as pessoas que a gente encontra na rua tratam a gente bem. E se você faz um conteúdo totalmente do lado negro da força, você vai encontrar gente na rua te abraçando, que é melhor manter distância. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Paulo. Sou, há poucos meses, um dos 10 milhões e tantos aí de inscritos, quase 11 milhões do canal. E não evitando de falar um pouco dessa área comercial, um dos vídeos que eu vi de vocês era do carrinho movido a pilha AA, que, na forma de entender como eu vi o vídeo, ele era meio que tinha um merchan ali da Rayovac, né? Eu queria saber como é que vocês recebem isso, né, dos patrocinadores, vamos dizer assim, se vocês têm um filtro para esse sim, esse não, ou como é que é esse filtro, como é que vocês filtram isso? Não, vamos fazer da Rayovac e não vamos fazer da Johnny Walker, por exemplo, sei lá. Ótima pergunta. Como é que chega? As marcas procuram a nossa agência comercial. A gente tem uma agência que cuida da nossa parte comercial. Isso é bom porque evita que a gente seja muito assediado por uma série de pessoas que procuram com propostas absurdas e tal. A gente tem que dizer não e ter que gastar a imagem nisso, né? Eu gastar tempo também. E uma vez que a agência acha que o projeto é interessante, ela já tem todas as diretrizes que a gente coloca, né, para saber que projeto a gente gosta ou não. A gente faz uma reunião e, no geral, eles não impõem um tema, né? Eles falam: a gente gostaria, por exemplo, estar lançando a pilha Fusion. Essa pilha que ela tem o dobro da duração da pilha anterior. Então, a gente quer mostrar essa tecnologia nova. O que vocês têm? O que vocês podem fazer? Aí eu vou naquele Trello gigante, né? A gente começa a fuçar nesse Trello, gasta. Esse é um trabalho um dos mais difíceis que a gente faz. E o que a gente pode fazer que vai dar uma audiência interessante para o cliente Porque a gente tem que atrelar, né, o briefing, o objetivo do cliente, alguma coisa que seja interessante para quem está assistindo. Porque a gente não quer simplesmente falar: olha, comprem pilha Fusion. Não tem graça. A gente não acha que é isso. E aí, por causa disso, a gente faz a curadoria de marcas também. Tem muita marca que procura a gente, na verdade, a maioria, e a gente nega, que são marcas que não têm a ver com a gente. Produtos que a gente não consome. O que a gente contra consumir também, né? Tem uma série de alimentos ali que a gente nega sempre. A gente não acha legal. E no vídeo, mesmo nesses vídeos de marca, primeiro que a gente avisa, é muito evidente, está escrito em vários lugares que o vídeo é patrocinado. Tem uma hashtag em cima, patrocinado. Tem um botão no YouTube, um checkbox, que você coloca: este vídeo tem
colocação de produtos pagos, isso aparece embaixo no vídeo, isso está nos créditos finais e está na descrição do vídeo, e também está bem evidente dentro do vídeo, a gente não está escondendo nada, né? Não é uma propaganda disfarçada nem nada. Então, tem muitos meios de você entender que aquilo é patrocinado. E a gente também faz questão de sempre ensinar no vídeo. Então, a pessoa que assiste aquilo, ela vai entender a diferença de ligação em série em paralelo, o que é um inversor, por que você consegue transformar 12 volts em 110, que eu lembro que no começo a gente faz umas experiências ligando o ventilador nas pilhas. Então, você sai com informação de qualidade ali do vídeo, mesmo sendo comercial. Eu queria saber se, ao longo desses 10 anos, vocês já tiveram conceitos equivocados que vocês acabaram levando para o vídeo, porque, como vocês disseram, vocês não são especialistas nisso, né? Eu fico me imaginando aqui, eu também, como jornalista, se eu tivesse que, de repente, começar a falar sobre ciência. Queria entender também, assim, que intuição vocês têm da razão pela qual o tema ciência despertou tanto interesse, a ponto de ser aí o canal, né, brasileiro em língua portuguesa com maior número de assinantes, de seguidores. E como funciona no dia a dia essa questão dessa consultoria? Então, vocês consultam sempre um profissional, um professor, em todos os vídeos, ou já tem coisa que você já assimilar? Tá, isso aqui eu lembro, a gente e aproveita um conhecimento anterior, enfim. É muita pergunta, mas Primeiro, se a gente erra, a gente já errou bastante. No começo, isso era mais comum. A gente despublicava o vídeo, corrigia e publicava de novo. Isso aconteceu muitas vezes no começo. Muitas que eu digo, sei lá, já deve ter despublicado uns 10 vídeos já. Quando o erro era... O conceito estava errado mesmo. Mas existia uma coisa besta, assim, de falar do... Eu lembro uma vez, eu estava explicando o negócio do ímã, e aí eu troquei polo norte e sul por positivo e negativo. E aí eu falei, não, o vídeo já estava publicado, fazia um tempão, eu corrigi nos comentários e tal. Falei, não é uma coisa tão relevante a ponto de despublicar o vídeo. Mas, com o longo do tempo, a gente criou um feeling para quais são os assuntos espinhosos ou não, sabe? Quando você vai falar de gravidade, se gravidade é força, se ela é aceleração, já ficou, opa, isso aqui é o terreno, é campo minado. E hoje, como a gente tem um físico que trabalha dentro do Manual do Mundo, aí passa tudo por ele. Então, a explicação eu checo com ele. Se a gente não tem... Quando é um vídeo de química, por exemplo, aí a gente já recorre a outras pessoas que não é a área do Fernando que trabalha com a gente. Então, tem o Alfredo que escreveu o livro junto com a gente. Tem outros professores de química do YouTube que, às vezes, dão uma mão. Às vezes, a gente contrata alguns professores para já resolver um pacote de vídeos, a gente separa. Então, tem esses 10 vídeos aqui que são de biologia, que a gente quer fazer ao longo do ano, já contrata um biólogo e resolve isso para a gente, por favor. A gente não sabe, desse vídeo a gente tem essa dúvida, desse outro a gente tem essa dúvida e tal, e ele já faz tudo uma vez. Isso tem evitado muito, hoje em dia, eu já não me lembro, assim, nos últimos 2 ou 3 anos, de ter alguma coisa mais séria, assim, de conteúdo. No geral, já passa tranquilo. E, às vezes eu só passo para o Fernando o texto escrito, já. Eu falo, só vê se tem alguma coisa errada. E depois desses anos já teve muita aula também, né? A gente tinha aula lá no manual, o professor ia lá, dava aula pra gente. Fazia aula particular. Então, fazia aula particular. Foi um trabalho árduo. E sobre por que ciência, né? Eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber as coisas. Ao longo da vida, a gente é meio podado, né? Quando a gente é criança, a gente é curioso, pergunta, e o pai meio que, para, a gente enche o saco. Mas acho que quando adulto é pior ainda, se você tem vergonha de perguntar. Então, se você não sabe o que é efeito estufa e já tem 30 anos, você fala, putz, eu não vou perguntar isso jamais, devia saber. Vou morrer com essa. E aí... Aí vem a criança ainda inocente e pergunta, mas o que é isso? Aí ele fica bem bravo, porque está com vergonha que não sabe, dá uma espinafrada na criança, vai um ciclo, né? Você vai reproduzindo. E aí, essa coisa que a gente tem de querer esmiuçar tudo e mastigar toda a informação para que todo mundo entenda, facilita a vida de todo mundo. Porque o cara tá lá, pega uma criança e fala, tô assistindo por causa dele. Aí ele fica assistindo e vai aprendendo. Isso é super bacana. Vai ver que isso explica por que 70% são adultos, né? Não, peraí, antes que me pergunte o filho, o filho... Mas acontece muito quando tem encontro no Manual do Mundo, a gente vai tirar foto e tal, a gente percebe que quem é fã é o pai, não é o filho.
não tá nem aí com a gente e tal. Eu falei, nossa, esse tal vídeo que eu fiz e não sei o quê. E é isso. E nas capitais vai mais criança, mas no interior, só adulto. É muito Só adulto. adulto. A gente vai no interior na Leroy Merlin. Só adulto. É só adulto parando a gente. É muito engraçado. Talvez seja até pelo nosso perfil, que a gente veio do interior, o pessoal do interior deve se identificar de um jeito diferente do que se identifica na capital. Então, talvez aqui ninguém tenha tempo de fazer nada, então a gente de piedade fica... Vocês dois. Nós dois. Fica perto de Sorocaba. Alguns anos atrás teve uma parceria com o YouTube Edu, não foi? Que eu acompanhei e até eu lembrei, enquanto a Adriana falava, sobre esse processo de curadoria, né? Porque no YouTube tem um monte de conteúdo que é, de fato, muito bem curado, até porque tem um time de pessoas da Fundação Lehman, né, para poder manter. Como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu de vocês pararem lá também? Se foi pensando, né, na identificação do público justamente por vocês não serem professores, né, visto que o restante do conteúdo é a maioria de professor. Enfim, como que foi isso? E se existe ainda essa manutenção desse relacionamento? Eu acho que a gente ainda está lá, mas não tenho certeza. Mas, para quem não sabe, o YouTube Edu é uma iniciativa do YouTube de montar uma plataforma, uma categoria. Acho que nem posso chamar de uma plataforma, né? Mas é mais uma categoria, assim, uma curadoria de vídeos de educação, mas de educação formal. Então, tem um monte de professor. Se quer ter aula de física, né, você encontra aulas incríveis, aula de matemática, de física, história, biologia, ciências. Um material incrível feito por professores de verdade, né, que estão lá produzindo conteúdo, uma galera muito bacana. E a gente entrou porque o YouTube acha que o nosso conteúdo tem a ver com educação. Mas eu acho que, no fim, a gente entrou mais para dar uma força para a galera, porque a gente não se considera, né, como um canal... essencialmente de educação. Acho que a gente ainda está lá, mas... Mas é mais uma coisa do Google, assim. É mais uma coisa que a gente topou ajudar e tal, porque no começo eles precisavam de um volume ali de associar o Manual do Mundo aos outros professores que ainda eram pequenininhos. Hoje em dia, os professores já andam muito bem com os canais grandes que eles têm. Tem o pessoal de inglês, tem o Rafael Procópio de o matemática. Rafael é o maior, tem mais de 1 milhão. Tem o Ives de física. São canais bem legais. Bem legais. A Karina de Fragoso, de inglês, que é imensa. Eles são os embaixadores, inclusive, do YouTube Edu. YouTube Edu, acho que o mais importante não é ser uma plataforma, uma categoria lá, mas eles têm uma série de ações para ajudar os professores a fazerem conteúdo que seja audiovisualmente interessante e se encaixarem no YouTube. Porque eles são professores, não são videomakers, né? Então, eles dão uma série de treinamentos, fazem encontros e tal. Isso tem ajudado bastante a interessar os professores pelo YouTube. Que é uma coisa completamente diferente do Nerdologia, por exemplo, que é feito por um professor, né? O Átila e a Paloma, eles são cientistas, mas eles vão para a área do entretenimento também. Por isso que eles não estão no YouTube Edu. Boa tarde, gente. Sinceramente, a primeira coisa que eu queria falar é que eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Assisto bastante. Não fala que é desde pequenininho, hein? Não. Aí a gente vai ficar triste aqui. É tipo comentário hater, aí se pega. Não. Mas eu queria saber, principalmente, assim, se vocês têm planos para as outras redes sociais. Porque eu vejo que vocês têm Instagram. Eu sigo pelo menos o Instagram. O Facebook eu não lembro se vocês têm. E também... não sei se é por falta de convite, mas atrelado à pergunta que a nossa colega fez aqui, por que vocês não estão naquele outro canal do Blabalogia? A gente... primeiro, deixa eu começar do começo. Pode falar. Ou do fim, que eu já esqueci o começo. Do Instagram. Das outras redes sociais. Tá. No Blabalogia a gente não tá, porque a gente não tem tempo de fazer o vídeo pro Blabla. A gente tem um super contato com o pessoal do Science Vlogs. E a gente não entrou no Science Vlogs porque a gente acha que a nossa pegada não é exatamente essa. Então,
a gente não se considera divulgadores de ciência, né? É uma coisa diferente. Eles são, no Science Blog são todos cientistas que fazem pesquisa e tal. A gente está meio desencaixado, mas adoro todo mundo de lá. E já gravei junto com o pessoal do Blablalogia, mas a gente também nem teria tempo de fazer um quadro com eles. Sobre as outras redes sociais? Não, são pessoas incríveis, com conteúdos incríveis, mas a gente não é, sabe? Eu estou no grupo de WhatsApp deles, pra você ter uma ideia. Então, todo dia eu estou conversando com todo mundo, mas é diferente. Uma pizza com eles. Tipo, eles começam a falar, você fica assim, sabe? Nossa, quanto conhecimento, deixa eu ver se eu pego aqui. Não. É outra pegada, assim. É uma pegada bem ciência pura, né? É por isso que eu falei lá no começo que o nosso negócio é entretenimento. A gente vai para bagunça. E aí, da bagunça, a gente bota ali uma pincelada. Não é aquela coisa, né? Que você... Não, agora eu vou sentar com uma pipoca aqui e vou assistir. E vou aprender. O Manual do Mundo, não. Você pode deixar tocando lá enquanto você vai lavando louça. Você dá uma olhadinha, tipo novela. Você dá uma olhadinha assim e vai. Deixa a playlist tocando. Nas redes sociais, antes a gente conseguia atualizar mais. Mas por essa pegada que a gente está de... Né, ter uma vida mais tranquila, a gente quase não consegue atualizar. A gente tem muitos planos de produzir conteúdo para as redes sociais, mas a gente não dá conta. É uma opção mesmo. Mais alguém? Acho que eu vou devolver a palavra para o Miguel. Obrigado. Olha, eu vou fazer uma última pergunta. A gente tinha combinado um horário, então, já agradecendo você, mas fazendo uma última pergunta. Esses 10 milhões de inscritos que vocês têm no canal, dentro do universo, se a gente pegar o que tem na internet brasileira, isso é uma porcentagem grande. E é um canal de ciência e tecnologia, estamos vendo aí, as pessoas, nossos colegas conhecem o conteúdo e vendo o que vocês dizem. Eu queria saber quem são essas 10 milhões de pessoas maravilhosas? Que público é esse? Tem criança e tem adulto, mas eu queria falar regionalmente. Vamos abrir um pouquinho esse público para a gente entender onde estão essas pessoas, para a gente ser amiga delas todas, né? Porque merece. Não é o mesmo público dos Science Vlogs. Isso é uma coisa interessante, né, de falar. Parte do público deles, assim... Parte não, acho que todo mundo conhece o Manual do Mundo, viu em algum momento da vida, mas não consome o Manual do Mundo, sabe? Às vezes pega um vídeo ou outro, sabe mais ou menos o que a gente fez pelas redes sociais, que às vezes sai um comentário, mas não é esse público que a gente atinge. A gente atinge quem não sabe nada mesmo de ciência. Né? Aí estou comparando os públicos. Quem assiste... canais mais pesados. Esses canais pesados são pessoas professores, né? São pessoas que já têm um conhecimento prévio. No geral, as pessoas que assistem o Manual do Mundo são pessoas muito curiosas e esse é o critério número 1. Então, vai ter gente que não entende absolutamente nada dos assuntos que a gente está falando, mas gostam de ver. E aí vai ter uma parcela que é super especialista, que também é interessada, que são principalmente os professores de ciências, que tem que dar... que eles encontram material para dar aula, né, no manual. Então, a gente publica uma série de experiências que podem ser reproduzidas em sala de aula. Ou engenheiros, no geral, praticamente todos assistem o Manual do Mundo. É muito legal. Se encontra engenheiro, eles assistem porque a gente entra em fábrica. Então, eles querem conhecer outras fábricas e assistem o vídeo. Eu recebo muita foto no Twitter de gente tirando foto da sala de aula mostrando o vídeo do Manual do Mundo. E são aulas de engenharia. Então, a aula de aplicação, como fazer cerâmica, sei lá, e tem o vídeo da privada que está passando lá na tela. Ou engenharia de materiais 3, tem o vídeo de como fazer cimento. Então, técnicos e operários gostam muito do Manual do Mundo também. Muito, muito. Todo esse pessoal ligado a exatas. E o que a gente está tentando fazer agora, porque o nosso público, a maior parte dele está num 60% homem. Acho que até mais, uns 65%. 65% homem. A gente está tentando virar isso. Né? Porque as meninas acabam indo para os canais mais de maquiagem, ainda, de beleza, de maquiagem. Então, a gente está tentando virar isso um pouquinho para deixar... Já foi bem pior, né? Já foi 80-20. Já foi 80-20, 90-10. Foi pior. A gente está trabalhando para mudar isso. Aí a Mari aparecendo mais nos vídeos também cria um pouco mais de identificação. Porque também é um caminho que a gente está escolhendo. Agora a Mari
tem vídeo que ela apresenta sozinha. Se você for ver no Science Vlogs mesmo, quantos canais de menina tem? Não tem, né? Não, e existe uma discussão séria lá que os canais de menina só tem homem assistindo também, porque uma questão essa dentro de ciência. Bem, eu vou encerrar dizendo, na verdade também é uma pergunta. Você sabe que a Maiana Zatz, cientista, e o Brito Cruz, cientista, que hoje dirige a presidente da FAPESP, me contavam tempos atrás, acho que é aqui mesmo na nossa reunião, que eles tinham se transformado em cientistas porque tinha uma coleção da Abril, que era o Pequeno Cientista. Né? Então, eu acho que isso é capaz de vocês, a ação de vocês acabar provocando uma coisa positiva nisso. Né? Sim, tem muita gente que escolheu fazer cursos, né, de química, física, engenharia, por causa do Manual do Mundo. Esse é o retorno que deixa a gente mais feliz, quando recebe e-mail de pessoa contando, de que esses dias um dos que me deixou mais feliz foi um menino que ganhou a FEBRACE no Brasil, que é a Feira Brasileira de Ciências, foi para os Estados Unidos, na maior feira de ciências do mundo lá, que é promovida pela Intel, e ele tinha acabado de passar na Poli, na USP, e disse que escolheu fazer engenharia por causa da gente. Você falou, poxa, é uma pessoa que tem muito potencial, né? Pô, venceu a FEBRACE, foi para fora e tinha escolhido engenharia por causa da gente. Falei, caramba, que orgulho, porque isso vai carregar para o resto da vida, né? Essa decisão mexeu com ele. Isso muda a vida das pessoas, muda para melhor, né? Porque a educação muda a vida das pessoas para melhor. E saber que a gente teve um dedinho ali é muito gratificante. Bem, eu agradeço muito a participação de vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado.